para que as pessoas percebam que existem outras formas de viver. E não, é isso por aí? É por aí. Eu só não estava gravando, eu pus agora. Né, é um olhar para trás e aí me inspira, enfim. Você tinha construído, acho que é por aí. Eu acho que é bem nessa linha, de que você não é obrigado a nada, de que talvez um pouco que estudar a história das mentalidades te fez perceber o quanto que é mentalidade, que não é fato escrito em pedra, que se foi construído dá para desconstruir. Uhum. Pode ir? É muito importante a gente ter conhecimento do que aconteceu antes na história, né? Primeiro porque nos afeta. Qualquer período da história acaba nos afetando. E isso já ajuda a gente a perceber que não existe uma verdade. Isso é assim. O amor é desse jeito, a família é assim. Não, não existe, né? O problema dos conservadores, aliás, é que eles não querem só ter a forma deles viverem, eles querem que todos tenham a forma que eles escolheram para viver. Então, a gente sabe que muda, isso é fundamental para a gente perceber que pode mudar muito daqui para frente, e o estudo das sociedades matriarcais nos dá elementos, né? Esse estudo para mostrar como existem formas diversas de se viver. Como a gente está acostumado a viver uma mentalidade patriarcal que se absorve o tempo todo, como se fosse natural do ser humano. Vocês percebem que sempre é o masculino que domina? Então, antigamente, na dedicatória dos meus livros, eu colocava para meus filhos, aí botava o nome da filha, botava o nome do filho. Agora eu não consigo mais, a gente acordou para minha filha, Thaisa, para o meu filho, Dene, porque sempre essa coisa patriarcal do masculino estava em tudo. E tudo é vivido como muito natural. Você falar meus filhos, você tem uma filha e um filho. Aí você fala meus filhos, sempre é o masculino, né? Vocês já repararam que a mulher sempre recebe o sobrenome do marido? Não é uma decisão, né, de quem, vamos ver, dessa vez você recebe o meu, eu recebo. Não, é uma coisa patriarcal, que é embasada na história de que o homem tinha o poder sobre a mulher. A mulher, ela era submissa ao pai, depois ao marido. Então, ela tem o sobrenome do marido, né? Mesmo o senhor, a senhora e senhorita. Senhora é aquela que casou, que teve um homem. Senhorita é que não tem um homem. Quer dizer, a coisa está sempre referida ao homem. E isso é quando você descobre que existem sociedades matriarcais, grupos em que o homem não domina, isso eu acho que reforça mais ainda a certeza de que as formas de viver e de se relacionar, elas são muito amplas, elas têm uma grande, são muito diversas, né? E isso facilita com que a gente reflita por uma mudança em busca de uma vida bem mais satisfatória. Muito bom.